Eu fiquei muito curioso, né, em ver a foto do senhor no lançamento de um livro do Clodovis Boff, né, que fala sobre a crise da igreja e a teologia da libertação. Claro, eu não gosto de caracterizar ninguém. Eu acho terrível a pessoa simplesmente apontar o dedo e dizer assim: isso é da TL, isso é TL. E às vezes nunca nem estudou o que é isso. Criou um rótulo, né? Presta, não presta. Tipo assim, conserva, não conserva. Tem tradição, não tem tradição. E fica aquela briga, aquela coisa toda, né? A ida do senhor lá transmite naquela presença, primeiro, uma capacidade de querer sempre dialogar, entender e tudo, ou realmente uma concordância daquilo que traz aquele livro ali? Bom, primeiro, o outro dia eu falei para Zezinho, estão rotulando o senhor como teólogo da libertação. Ele falou, não pega. Eu falei, como não pega? Porque eu sou garrafão. Eu não sou garrafa, eu sou garrafão. Eu falei, qual é a diferença? Porque tem aquele garrafão de vinho lá do sul, né? Sim. Que tem uma redinha ali. O rótulo não pega. Antes você coloca o rótulo, ele cai. Coloca o rótulo, ele cai. Hoje em dia tem essa coisa de rotular pessoas, virou uma moda, né? No ambiente líquido desse continente digital, né? Onde ou é da direita ou é da esquerda. O Padre Zezinho também, outro dia foi criticado nesse sentido. Eu falei, estão dizendo agora que você está no meio, em cima do muro. Ele falou, ótimo, assim eu consigo ver dos dois lados, não é? Sempre tem uma resposta. É o lugar do equilíbrio. E o outro dia também disse, tem que ter muito equilíbrio para ficar em cima do muro. Mas não é esse o caso. Outro dia me ligou um senhor, desses que recebe todo dia um mini sermão e gosta da mensagem, e ele disse assim, o senhor me desculpa que eu estou ligando, mas o senhor tem que fazer uma declaração contra a teologia da libertação. Eu falei, legal, só me explica o que é isso. Teologia da libertação. Ele falou, não sei, mas eu não gosto dela. Eu falei, mas aí ficou complicado, né? Porque talvez o que você está falando não é o que eu estou pensando. Meu tio era ateu, né? Já faleceu, irmão do meu pai. E professor universitário na Universidade Federal de Florianópolis. Eu chamava ele de Tutu, tio Rufino. E um dia, eu ainda era jovem, aprendiz de teologia, eu falei para ele, tio, eu descobri uma coisa, que eu também sou ateu. Ele falou, não, você não pode ser, porque você é que tem que levar a gente para o céu. Eu falei, o tio acredita no céu? Mais ou menos, mas se existir, eu tenho pelo menos alguém lá dentro para me levar. Aí eu falei assim, eu sou ateu do Deus que está na cabeça do tio. Porque esse Deus aí não é o meu. Não é? O Deus dele era um estereótipo de Deus, era um ídolo, né? Então muita gente não sabe o que é a teologia da libertação. Aliás, eu li, eu não vou dizer o nome. Certo, vai lá. Não, eu não vou dizer o nome. Mas eu li no Instagram de um amigo meu um elogio tremendo ao livro do Clodovis Boff. Um elogio rasgado. Alguém realmente tinha que falar isso. Ainda vou ler. Ele falou, como assim? Não li e gostei. E tem aquele que diz assim, não li e não gostei. Não, peraí. Não, né? Vamos estudar um pouquinho. Então, eu fui ao lançamento primeiro pelo carinho que eu tenho com a Aliança de Misericórdia e o imenso amor deles aos pobres, principalmente os mais pobres dentre os pobres. De modo especial, o Padre Leandro, que é meu amigo pessoal, não é? E que tem uma mente sincera, uma busca honesta pela verdade. Depois, eu fui pelo carinho imenso e respeito monumental que eu tenho para com o Frei Clodovis Boff. Ele é um dos maiores teólogos do Brasil, da América Latina e talvez até um dos maiores teólogos vivos hoje, não é? E que eu conheço muito bem a obra dele.
Ele é um dos nossos professores aqui na pós-graduação em Mariologia, sabia? Olha só. Ele é professor, inclusive membro da nossa Associação Brasileira de Mariologia. Quem quiser, depois divulgue, viu? Claro. Eu vou deixar uns com você aí. Vai começar uma nova turma em julho. Mas ele sim se exilou lá no Acre para terminar a trilogia de livros que ele considera o final da vida dele, que é o Livro do Sentido. Já tem 1 ou 2 publicados pela Paulus e falta o terceiro, e aí ele vai considerar que está terminado. E no meio disso, ele aceita escrever as suas confissões. Não tem as confissões de Santo Agostinho? Sim. Tem agora as confissões de Santo Clodovis, né? Aonde ele reconhece os erros dele. Sim. No fundo, o livro é uma retratação pessoal, porque o Clodovis errou, sim. Então, no final, eu falei ao Padre Leandro, e ainda vou dizer o Frei Clodovis, mas estou dizendo aqui pela primeira vez de maneira gravada, num programa relevante, que vai ficar registrado, que eu tenho uma gratidão e 2 suspeitas em relação ao livro. A gratidão. Frei Clodovis, com o Padre Leandro, presta um serviço de colocar inteligência num debate que estava burro. Certo. Sou contra ou sou a favor? Essa polarização é burra. E Deus nos fez gente inteligente. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criador e nos fez criativos, inteligentes, capazes de tabular um diálogo assim. Outro dia, nessa cadeira aqui, estava o Padre José Eduardo. Isso. Não é? Ontem mesmo. E eu passei, vi, e eu abracei, e eu reconheço a imensa inteligência, erudição e serviço à igreja desse sacerdote que estava lá. E fez sua apreciação extremamente positiva. Ele leu e gostou, né? E eu já li, devorei o livro 2 vezes, principalmente da página 50 à página 60, onde o Clodovis fala sobre o método, né? Mas as 2 suspeitas estão ali, naquele miolo do livro, não é? O Frei Clodovis, na década de 60, mas principalmente no início da década de 70, e até mais ou menos 1980, ele vai para a Bélgica e faz o doutorado dele sobre o método. E ele chegou à conclusão de que teologia da libertação não é mais do que um novo modo de fazer teologia. Fazer teologia a partir do compromisso com os pobres, não é? E esse método é praticamente o ver, julgar e o agir. Sim. Não é? E a mediação socioanalítica é o primeiro nível, a mediação hermenêutica é o segundo nível e a mediação teológico-prática é o terceiro nível. O problema é que esse não é o método intuído pelo pai da teologia da libertação, que é Gustavo Gutierrez, que ele critica no livro dele. Entendido. Porque, para Gustavo Gutierrez, os 3 níveis epistemológicos, aqui eu vou falar teologia rasgada, entenda quem quiser. Os 3 níveis epistemológicos da sociologia, da filosofia e da teologia são autônomos, têm uma epistemologia própria. Sociologia não é teologia. Então, a teologia da libertação, na sua origem, utiliza, por exemplo, o livro Teoria da Dependência, de Fernando Henrique Cardoso e Falqueto, que eram professores da USP, que viam que a dívida externa das nações estava provocando uma dependência. Então, o desenvolvimento era um engodo, né? E Paulo VI percebeu isso também na Populorum Progresso e falou, não é desenvolvimento assim, econômico só, é desenvolvimento integral. Aí também a teologia da libertação começou a falar de libertação integral. Ela mesma foi se corrigindo, né? Ela não nasceu correta, 100% correta. Ela foi se corrigindo. E o primeiro, eu fico só no primeiro nível, né? Sim. Foi assumido pelo Clodovis Boff no livro dele, que seguiu a tese de doutorado, Teologia do Político e suas mediações, como um primeiro ver que seria neutro, porque é o ver da sociologia. Gente, isso não existe, nem para a sociologia. Nem a sociologia acredita que não dá para fazer juízo de valor. Você olha com a cor dos seus olhos, com a lente dos seus óculos, né? A vida tem as cores que você pinta. Então, o Clodovis ali diz o seguinte, a teologia moderna, não só a teologia da libertação, corre o risco de perder o referencial da fé, o olhar da fé, né? E se perder, a crítica dele está correta. Essa minha suspeita, mas não está fazendo crítica. Ele diz que não, lá. Mas eu acho que sim, porque ele mesmo se corrigiu depois na teoria do método teológico. Ele escreveu outro livro.
Então, o Clodovis Boff e o irmão dele disse isso para ele: você está corrigindo o seu próprio erro, obrigado. Né? Ok. A segunda suspeita... Não, mas pelo menos ele tem que ser sincero e dizer, claro. Eu errei, agora quero me retratar. Até Santo Agostinho se retratou, né? Claro. Quem é Frei Clodovis para não se retratar? Agora, o segundo erro é o que mais... segunda suspeita é que, querendo trazer a fé para o debate, a experiência espiritual, colocar antes da figura do pobre, né? Pode-se chegar a uma nova gnose, né? A colocar o céu e criar a evasão da história. Né? Então, é sutil, sabe, Guto? Quando eu vou para o céu e faço a experiência do assim na terra como no céu, e volto para a terra e vejo que tem problemas, eu quero transformar a terra no céu. Isso que a Aliança da Misericórdia faz. Quando ela tira um morador de rua e dá dignidade, ela está promovendo a salvação e não só fazendo assistência social, né? Porque ela vê naquele pobre a figura de Jesus. Sim. Então aqui tem uma noção de sacramento que acho que o Clodovis pulou. A noção de sacramento, que a presença de Deus está na Eucaristia, o ponto mais alto, a fonte de tudo, mas também está na igreja reunida, no batizado, no irmão pobre. Eras tu, Senhor. Então, se eu pular por cima dessa sacramentalidade de Jesus presente no pobre, eu vou criar uma nova gnose. Eu vou espiritualizar a fé. Gente, o Frei Clodovis, ele não espiritualiza. Tanto que no final, quando disseram para ele lá no lançamento, por que o senhor abandonou a teologia da libertação? Ele falou, não abandonei. Eu só estou lavando a criança. Né? Mas eu não vou jogar a criança fora. É a menina que está com ferida, que está prostituída, que está machucada e sujinha. Então lave a criança. Mas na hora de jogar a água fora, não joga a criança fora. Então, não vá com tanta pressa fazer o juízo de que o Frei Clodovis Boff jogou fora toda a teologia latino-americana. Aliás, não é teologia da libertação, é teologia latino-americana. A teologia da libertação é uma forma de teologia latino-americana. Ninguém vai dizer que o Papa Francisco é adepto da teologia da libertação. Ele é da teologia do povo. Ninguém vai me dizer que o João Luís II é da teologia da libertação, é de uma teologia raneriana, uruguaia, mais próxima da teologia argentina do que da teologia brasileira. Então a teologia peruana do Gustavo Gutierrez é diferente da teologia do Leonardo. Os dois brigam, não concordam. Por exemplo, não há análise marxista na teologia do Leonardo Boff. Não, como que um franciscano não vai admitir o conflito? Eles são feitos para paz, não é? Então, é isso que eu penso, né? Acho que eu falei. Santa Flor. Vamos lá.